Ok, já deu para notar que o titular não vem hoje? Eles foram fazer a visita para um primo da Beck que tem câncer e o câncer voltou. Deu a entender que a situação não está boa. E eles então foram visitar ele essa noite. Aliás, deve ser em outra cidade, inclusive em outra cidade, né? E então ele me pediu, acho que ontem à noite, se eu ensinaria no lugar dele, né? Mas eu eu decidi que deixa ele ficar aqui em Provérbios. Ele falou para me ensinar o que eu quiser. Quer dizer, eu vou falar de Provérbios, mas eu não vou pegar um tópico necessariamente aqui em Provérbios e nem um capítulo. O que eu vou fazer é o seguinte: eu pretendo falar um pouco sobre sabedoria. Sabedoria. Porque, na verdade, nós sabemos muito bem, né, em várias passagens, deixa eu mencionar pelo menos umas duas ou três, por exemplo, em 1:2 diz: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. No versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Tem também o 9:10. O 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Então, o conhecimento do santo é a base para a sabedoria. O conhecimento do santo é a base. Ou seja, o temor do Senhor, certo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem a ver com o conhecimento do Senhor. É claro. Mas vamos definir sabedoria, ok? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, o temor do Senhor, sem dúvida alguma, como já vimos lá, por exemplo, em Provérbios 9:10, eu tenho também aqui uma referência que eu marquei, que é capítulo 30, versículo 3, diz assim: não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Então, novamente, notamos o conhecimento como parte da sabedoria. Então, como é que eu definiria sabedoria, ok? Eu definiria sabedoria como sendo a maneira pela qual buscamos alcançar algo que consideramos importante. A maneira pela qual. E, sem dúvida alguma, isso é o conhecimento. A maneira pela qual seria o conhecimento através do qual eu buscaria ou tentaria alcançar aquilo que é importante para mim. Então, é através do conhecimento que eu alcanço a sabedoria. Agora, tem a sabedoria do mundo e tem a sabedoria que não é do mundo, a sabedoria de Deus, certo? E então, para buscar as coisas de Deus, é pelo temor, que quer dizer reverência, obediência aos ensinos. Então, quem é o sábio, de acordo com Deus, é aquele que busca
aquilo que Deus promete, vamos dizer assim, através do conhecimento. O conhecimento se torna o meio. O conhecimento é a maneira pela qual eu busco as coisas de Deus. Então, a sabedoria, eu preciso, então, reconhecer que tem uma coisa sábia do lado de lá, para mim tentar buscar. No caso do mundo, para o mundo, as coisas sábias para eles são comida, dinheiro, roupa, coisas materiais. E então eles então tentam buscar as coisas, até mesmo felicidade, né? Eles também acham a felicidade, mas a maneira pela qual buscamos, aí está a sabedoria. Então, há a sabedoria do mundo e há a sabedoria que é de Deus. Porque a sabedoria, a memória de ver, é a maneira pela qual a gente busca aquilo que é importante. Por exemplo, o ladrão lá do mundo, ele acha que é importante ele buscar aquilo que é do outro. Ele vai pegar, buscar. E ele, então, usa o método, a maneira, o conhecimento pelo qual ele vai adquirir aquilo. Entrando pela janela, ou pelo chaminé, ou através de um revólver, seja lá o que for, entendeu? Agora, o sábio, de acordo com Deus, é aquele que reconhece, tem uma sabedoria do lado de lá, quer dizer, que ele quer buscar, mas a maneira de alcançar aquela sabedoria é através do conhecimento, que é o temor do Senhor. Não é bem o conhecimento, é o temor do Senhor, que é reverência, obediência ao conhecimento. Então, todo mundo é sábio. Bem, todo mundo é sábio, vivo. Eu vejo 3 tipos de pessoas: os sábios e os não sábios. Bem, 2 primeiro. E uma eu vou dividir em 2. Quem é o tolo? O tolo é aquele que não está nem aí. Ele não vê nada lá de importante, tanto faz chover como não chover, ele vai empurrando, na famosa expressão proverbial brasileira, ele vai empurrando para a barriga. Esse é o tolo. Ele não tem sabedoria nenhuma, porque ele não vê nada lá na frente para ele buscar, então ele não tem a maneira pela qual ele buscaria. Esse é o tolo. Agora tem o sábio. O sábio, eu gostaria de dividir o sábio em 2 tipos de sábio: os sábios do mundo e os sábios que não são do mundo, né? Os sábios do reino. Então, quem é o sábio do mundo? É aquele que ele é sabido em buscar aquilo que ele acha que é importante, que não tem nada a ver com Deus. Pois é. Da natureza humana. Da natureza humana ou até mesmo da natureza pecaminosa, né? Natureza pecaminosa. Por exemplo, ele acha que é importante atacar alguém, então ele planeja direitinho, certo? Como fazer isso, que arma usar, quando fazer, o momento de fazer. Então, ele é sábio, porque ele vai alcançar aquilo que ele acha que deve alcançar, mas através de um conhecimento mundano, não divino. E tem o sábio divino. O sábio divino é aquele que reconhece aquelas coisas importantes de Deus, que Deus tem para ele, as promessas de Deus, vamos dizer assim, e ele então usa a metodologia para alcançar isso. Qual é a metodologia? O conhecimento, o temor do Senhor, que inclui obediência, reverência aos ensinos. Então, em Provérbios, em Provérbio a gente nota o insensato e o sensato. O sábio não sabe. Quem é o sábio? Aquele que tem temor do Senhor, porque ele vai usar
a reverência, o conhecimento, a obediência às coisas de Deus, para alcançar aquilo que ele quer buscar. Então, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Agora, o tolo, né, o insensato, vamos dizer assim, é aquele que ele não tem temor, ele busca de outra maneira. Ele, por exemplo, ele quer dinheiro, então ele vai trabalhar em 3 empregos, por exemplo, para ter uma ideia. Em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ok, vamos lá. Agora, tem várias outras passagens, né? Tem várias outras passagens. Deixa eu ler uma só aqui, mais uma outra em Provérbios. 2:6, por exemplo, diz assim, deixa eu ver. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A meu modo de ver, não há sabedoria sem o conhecimento, ok? Sem o conhecimento. Não há. Tanto no mundo como no reino, ok? Muito bem. A sabedoria do mundo e a sabedoria do reino. Muito bem. Vamos fazer uma aplicação. Como eu falei, eu não vou pegar nenhuma passagem aqui, o capítulo, deixar o Júnior fazer isso, que ele está fazendo muito bem, mas vamos aplicar isso no Novo Testamento. Vamos aplicar isso no Novo Testamento, ok? Por exemplo, em Mateus 11:19, vamos lá. Alguém lê para nós aí. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ok, a sabedoria é justificada por suas obras. Isso aí, eu acho que ele pode enxergar isso de 2 maneiras diferentes, ok? Uma maneira é as obras justificam a sabedoria. Então, no caso do cristão, as obras são obras divinas. Então, a sabedoria é divina. No caso do não cristão, as obras não são divinas, mas mesmo assim, os resultados são pelas obras. Pelas obras. As obras justificam a sabedoria. A sabedoria é justificada por suas obras. Então, uma outra maneira, talvez, podemos pensar nos resultados, né? Nos resultados. Os resultados justificam o tipo de sabedoria que foi usada. Se você é divino, se a obra é o resultado, a obra alcançada é boa obra, então justifica que a sabedoria é divina. Se a obra alcançada é uma má obra, por exemplo, o camarada conseguiu algo roubando, então isso aí justifica que a sabedoria não é divina. Então, a sabedoria é justificada por suas obras. Você quer conhecer se uma pessoa é sábia? Ué, vê o que ela está fazendo. Vê os resultados na vida dela. Vê as consequências. Entendeu? Eu acho que não tem outra maneira. A sabedoria é justificada por suas obras. Uma pessoa só tem coisa ruim na vida dele? Ué, isso justifica o tipo de sabedoria que ele teve. Ou ele tem. Se uma pessoa tem coisas boas na vida dele, resultados bons, isso justifica o tipo de sabedoria que ele tem, que é uma sabedoria boa, sabedoria divina. Uma outra passagem, e olha só, nesse caso aqui de Mateus, tem a ver com Emmanuel, Deus conosco.
Ok? Então, se os resultados, as obras, mostram a presença de Deus na vida dele, é porque a sabedoria é uma sabedoria divina. Mas se as obras não mostram a presença de Deus na vida dele, a sabedoria dele não é divina. A meu modo de ver, as obras justificam, a sabedoria é justificada pelas obras. As obras justificam a sabedoria. Uma outra passagem semelhante a essa é Lucas 7,35. Vai ver que é por isso que eu estava em Lucas? Não. Eu estava errando mesmo. 7,35. Diz assim: a sabedoria, Lucas 7,35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ué, os filhos são as obras. Os filhos são as obras. Ok? Os filhos aqui seriam os resultados na vida da pessoa. É claro que os restaurados vão fazer coisas de restauração, então a sabedoria tem resultados restaurados. Mas os filhos aqui, de uma maneira geral, é filho da sabedoria. Da sabedoria. É. E dos dois lados. A sabedoria humana, a sabedoria do mundo, é também justificada por seus filhos. Cheio mata um outro lá. Certo? Uai, olha o filho. Que sabedoria ele teve? De Deus? Não. Então, aquele ato dele justifica a sabedoria que ele tem. Ou que ele teve naquele momento, pelo menos. É bom ponto. Bom ponto. Ok, o Celso mencionou aqui uma ilustração de uma árvore. Uma árvore de laranja só dá laranja. Uma árvore de abacate só dá abacate. Então, na verdade, uma árvore de sabedoria só dá frutos sábios. Uma árvore de sabedoria divina só dá frutos divinos. Uma árvore de sabedoria mundana do mundo só dá frutos mundanos, frutos do mundo. Então, por isso que é bom o cristão, ele, desde participativo, buscar essa sabedoria. Sim. O César falou que temos que buscar sabedoria. Vamos continuar aqui que nós vamos chegar nesse ponto aí. 1 Coríntios, capítulo 1, 24, diz assim. 1 Coríntios 1, 24. 1, 24. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é sabedoria de Deus. Na minha definição, Cristo é a maneira pela qual Deus produz aqui os frutos dele. Todos os frutos de Deus aqui têm a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. No versículo 30, diz assim, do capítulo 1 de 1 Coríntios: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele se glorie-se no Senhor. Então, Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria. É a mesma coisa do versículo 24. Mesma coisa do versículo 24. Então, tudo que Cristo representa, ensina, fez e faz, é sabedoria, são os frutos da sabedoria de Deus através do método chamado Jesus, vamos dizer assim.
É através de Jesus que tudo isso acontece. Então, para a gente ter frutos de sabedoria, nós temos que ter a metodologia correta, a maneira pela qual obter os frutos. E essa maneira é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor é a reverência, a obediência aos ensinos de Jesus. Deixa eu ver aqui. Em Efésios capítulo 1, versículos 8 a 14, 1 de 8 a 14, diz assim, de 8 a 14. Efésios 1, de 8 a 14. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, a graça, né? A graça, a riqueza da sua graça. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Então, Cristo é a maneira pela qual, naturalmente, a sabedoria de Deus tem os resultados aqui na Terra. Quer dizer, nós estamos falando aqui dos cristãos, né? É claro que em Hebreus a gente nota que Cristo são 8 características dele através de Deus, e essas características resultam em frutos que são filhos da sabedoria. Mas vamos lá. 10. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fosse feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Bem, eu vou parar por aqui. Vou mencionar o versículo 3. Olha o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ok? Está faltando aí, nessa leitura que eu fiz, está faltando aí a maneira pela qual Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Mas na verdade, está logo no final do versículo. Em Cristo. Em Cristo. Assim como nos escolheu, etc. É em Cristo. Então, se nós então queremos os frutos, os filhos, as obras da sabedoria de Deus, temos que aprender com aquele através do qual esses frutos, essas obras, essa sabedoria chega até nós, que é exatamente através dos ensinos de Jesus Cristo. Então, o temor do Senhor, Jesus Cristo, é o princípio da sabedoria para o cristão. O temor do Senhor, Jesus Cristo, é o princípio da sabedoria para o cristão. Colocando lá, de lá para cá. E aqui está falando de toda sorte de bênção espiritual. As bênçãos espirituais são os frutos, os filhos. Os filhos. E esses filhos vêm através do método, que é Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Vamos ver umas 2 ou 3 aí. Eu não estou vendo nenhuma mãozinha, porque eu estou aqui no meu celular, com o computador ali virado para lá, para outros olhar. Então, Fábio, se alguém levantar as mãos aí, você avisa, ok? Ok. Tá bom. Colossenses 2:3. Colossenses 2:3. Colossenses 2:3 diz assim.
em quem, Jesus Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ok? Agora, como é que eu pego esses tesouros da sabedoria e do conhecimento? Ué, buscando com Jesus. Buscando com Jesus. Não diz numa outra passagem aqui em Colossenses que em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade? Deixa eu ver que versículo que é o 19:1. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e assim por diante. Tem mais, tem uma outra também. Deixa eu ver. Onde mais? Já falei o 9, o 2:9. O 2:9 diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ok? Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça todo principado, etc. Então, novamente, para nós termos a sabedoria, os filhos da sabedoria, as obras da sabedoria, para termos os resultados da sabedoria, é através do temor do Senhor, no nosso caso, do Senhor Jesus Cristo, obedecendo, tendo reverência aos ensinos dele, e aí nós estamos sendo sábios. Por quê? Porque nós estamos alcançando as promessas de Deus que são para o nosso bem, para agora e para toda a eternidade. Não tem gente, não há como ser mais sábio no mundo, desde o começo até o final do mundo, a meu modo de ver, o final não veio ainda, do que a sabedoria em Cristo, que nós temos, tendo reverência, temor, né, obediência aos ensinos de Cristo, devido aos filhos da sabedoria, tendo a ver com o cristianismo, que todos somos abençoados com toda sorte de bem espiritual, nas regiões celestiais, temos a promessa da vida eterna e somos protegidos contra os falsos mestres, falsos irmãos e assim por diante, né? Então, por exemplo, novamente, então olha o Colossenses, capítulo 1, do 9 a 12. Diz assim: por essa razão, por essa razão, a razão está aí, a sabedoria está aí, do 3 ao 6, ao 8. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, e com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Sabedoria pura. Pura. Sabedoria pura. Mas é preciso transbordar de temor. Temor. De pleno conhecimento da vontade de Jesus. É transbordar de temor, tendo a ver com a vontade de Jesus, para a gente colher todos esses frutos da sabedoria. Todos os filhos da sabedoria, todas as obras da sabedoria. E tem muita gente que quer ser abençoado sendo insensato. Ué, a insensatez é justificada por seus frutos. A sabedoria é justificada por seus frutos. A tolice é justificada por seus frutos. Como é que você quer ter os frutos da sabedoria e não ser sábio? Não tem como. Não tem como.
Porque a sabedoria é justificada por suas obras. Ela tem seus filhos. Se você é insensato, os filhos seus, quer dizer, a sua vida, os resultados na sua vida, não estamos falando de filhos físicos aqui, né? Não estamos falando, estamos falando das obras, exatamente. O insensato, as obras dele vão ser insensatas. O tolo, as obras dele vão ser tolas. O sábio, na sabedoria divina, as obras dele vão ser sábias. Ué, 1 mais 1 igual a 2. O problema é que muita gente age de uma maneira insensata e quer colher filhos da sensatez. Tem muita gente que vive uma vida tola e gostaria e quer ter os resultados da sabedoria, da sensatez. Não funciona assim. Não funciona assim. A sabedoria é justificada por seus filhos, por suas obras. Interessante, né? Às vezes a gente tem dó das pessoas. Né? A gente tem dó das pessoas. Hoje mesmo já encontrei com eu fico até, que não está fiel, eu fico até meio sem graça de falar novamente. Você precisa de ser fiel. Não. E a pessoa sabe que está colhendo frutos da insensatez. É evidente, é óbvio. Para ele e para todo mundo. Para essa pessoa e para todo mundo. E aí? E não cai a ficha de que para colher filhos sensatos é preciso ser sensato, ou seja, ter uma sabedoria, porque os frutos são frutos da sabedoria. Ou da falta de sabedoria, que na verdade é outra sabedoria. É a sabedoria do mundo. Faz sentido? Não? Interessante, né? Muito bem. Vamos ver mais uma passagem aqui. E depois nós podemos terminar, se alguém tem alguma pergunta. Nós mesmo vamos ter outro estudo daqui a pouco aqui. Mas deixa eu ver uma outra passagem. É Tiago, capítulo 3. Eu gosto. O Afonso disse que gosta muito. Ele disse que ele gosta. Que coisa mais estranha esse eu gosto. Depois que ele veio no instruir, ele está falando carioca. Deixa eu ver onde é que eu acho o Tiago aqui. Tiago 3, versículo 13 a 18. Olha só. 3, 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? A mesma modo de ver, o sábio é inteligente. Então, certo? Ele é sábio e inteligente. Ele é inteligente porque ele é sábio. Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Olha só. Novamente, eu entendo sabedoria como sendo a maneira pela qual nós buscamos alcançar algo, certo? Ou vamos alcançar algo, certo? Que a gente considera importante. Por exemplo, aqui diz, mediante condigno proceder as suas obras. Então, a maneira pela qual você busca tem que ser uma maneira sábia. Ok? Então, há uma maneira da gente alcançar. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terreno, animal e demoníaco. Você pode tentar alcançar algum objetivo de uma maneira tola, vamos dizer assim. Por exemplo,
Se eu pegar o púlpito e falar, ofender todo mundo aqui, vocês não prestam para nada, vocês não prestam atenção, vocês não aprendem, tentando alcançar a sabedoria do alto, não é. Não é. Não funciona. É sabedoria porque eu vou alcançar alguma coisa, mas não vou alcançar aquilo que é divino. Por exemplo, eu preciso de dinheiro. Então eu vou roubar o banco. Vou ter dinheiro. Já não é sabedoria de Deus. Vai ser reprovado. E no caso do Tiago, não tem aprovação, tem reprovação. Então, olha só, toda vez... Deixa eu terminar, vamos comentar sobre isso aí. Olha só no versículo 15. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, essa terrena, animal e demoníaca. Há uma sabedoria demoníaca, que é do mundo. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha, a sabedoria é justificada por seus filhos, por suas obras. Só tem coisa ruim porque vocês não estão sendo sábios. A igreja tem muita briga na igreja, muita confusão, vocês não estão sendo sábios. Entendeu? A sabedoria, os resultados, os filhos, os frutos, as obras, justificam a sabedoria. A sabedoria, porém, lá do alto, 17, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, quer dizer, moderada, né? Tratável, vamos conversar, vamos analisar, vamos verificar. Tem muita gente que não conversa com os outros. Precisa de alguma ajuda, não conversa. Precisa de algum conselho, não busca. Tem algum problema, não conversa. Né? Salomão mesmo disse que na multidão de conselheiros há bom êxito. Certo? Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria lá do alto. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, tem uma sabedoria mundana, tem uma sabedoria divina. E é interessante que pode até ser que está falando aqui de cristãos, né? Espera aí, vocês não estão agindo de uma maneira sábia, por isso que há confusão entre vocês. A confusão justifica que vocês não estão sendo sábios com a sabedoria divina. Agora, no contexto do livro, Tiago está falando da aprovação, das provações da fé, certo? Provações da fé. Então, olha só, toda vez que você tem temor, reverência, obediência, o resultado é um resultado aprovado. Vai acontecer uma aprovação da parte de Deus. Você está sendo sábio. Você está sendo sábio. Quem é o sábio? Aquele que passa pelas provações da fé, de acordo com Tiago. Aquele que passa pelas provações da fé. Se você não passa pelas provações da fé, você não está sendo sábio. Porque os resultados são ruins. Não tá, você está sendo reprovado e não aprovado. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na Bíblia inteira. E no caso nosso, está em Jesus Cristo. O temor do Senhor Jesus Cristo é o princípio da sabedoria para o cristão. Não é o igrejismo, é o cristianismo. É o temor a Jesus Cristo, aos ensinos dele. Faz sentido? Não. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Não sei se eu compliquei ou não. Como eu falei, eu não quis entrar em Provérbios especificamente, que o Enio Júnior está dividindo bem, fazendo bem, então deixa ele continuar. Mas sabe, o Provérbios, obviamente, está falando de duas sabedorias.
A do mundo e a não do mundo. Sabedoria que vem do alto e a sabedoria que não vem do alto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que vem do alto, sabe? Porque é temor do Senhor. Então, a sabedoria é divina, porque o temor do Senhor é a sabedoria divina. Mas há aqueles que buscam a sabedoria que não é do mundo, que não é não é da de Deus, é a sabedoria do mundo. Consequentemente, tem todas essas tragédias mencionadas em Provérbios. A tolice com seus péssimos resultados, a sensatez com seus ótimos resultados. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pergunta ou comentário? Você entendeu Certo. bem? É porque quando se fala em filhos, às vezes a gente vê que pessoas que foram criar, desde criança foram criadas no Evangelho e depois de adultos se batizaram e começaram a caminhar e depois se desviam, até vão para denominações. Aí eu fico me questionando onde eu pequei, onde eu errei, entendeu? Então, é por isso que eu estou perguntando. Muitos pais ficam dizendo, onde foi que eu errei nesse sentido, né? Porque educou, levou, e num dado momento a pessoa se desviou do caminho. Sim, sim. Se nós ensinamos corretamente, eles vão aprender de um jeito ou de outro. Eu não vamos discutir sobre isso, mas eu gosto muito do que está lá em Provérbios, né? Em Provérbios que está, pelo que me lembro, que cria o filho do caminho No caminho que que deve andar, né? e mesmo depois de velho, não se desviará. Eu acho, presta atenção, eu entendo que aquele que se desviou, o filho que foi ensinado corretamente e se desvia, eu entendo que lá adiante na vida dele, vai cair a ficha. Ok? Ele vai entender que ele foi ensinado corretamente.